Todos. São 10 para 6. E vocês podem ver que ainda não está claro. Se nós estivéssemos no verão, já estaria clarinho. Aí eu me lembrei de que quando eu dava aula de geografia, ao explicar solstício e equinócio, incrivelmente, a maioria das pessoas não sabia de informações que são conhecidas desde o Neolítico e que civilizações e povos e culturas que vivem, digamos, com menos tecnologias, indígenas, conhecem. Que é, primeiro, o que é solstício e o que é equinócio. O que é o equinócio? Equinócio são os 2 dias do ano em que os eixos axiais da Terra e do Sol estão paralelos. Por conta disso, nos equinócios, em todas as latitudes do mundo, de polo a polo, dia e noite tem a mesmíssima duração, 12 horas. Perfeito? Uma outra definição de equinócio é exatamente essa, os dias do ano em que dia e noite tem a mesma duração. Mas existe uma terceira. Equinócios são os 2 únicos, reparem bem, os 2 únicos dias do ano em que o Sol nasce exatamente no leste. Nos outros dias do ano, gente, ao contrário do que mostra os livros que simplificam as coisas, o Sol não nasce no leste, certo? Ele vai se deslocando. Como assim deslocando? Para entender como se dá esse deslocamento, a gente precisa do conceito de solstício. A Terra orbita em torno do Sol de maneira a formar um elipse, não um círculo, certo? E há uma inclinação de 23 graus, 16 minutos e alguns segundos. Esses segundos, e às vezes até os minutos, mudam. Perfeito? É a precessão equinocial. Enfim, isso faz com que a distância entre a Terra e o Sol varia uns 5 milhões de quilômetros ao longo do ano, mas isso não influencia na temperatura. Deixa eu só explicar isso rapidamente. Por que não influencia? Porque existe um equilíbrio muito perfeito entre a força centrípeta da gravidade, que puxa a Terra na direção do Sol, e a força centrífuga da inércia, que empurra a Terra, afastando-a do Sol. Então o que acontece? Quando a Terra está 5 milhões de quilômetros mais próxima do Sol, no periélio, ela simplesmente anda mais devagar. E quando a Terra está 5 milhões de quilômetros mais distante do Sol, no afélio, ela simplesmente anda mais rápido, de tal maneira que a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol, não interessa a distância, é sempre a mesma. Perfeito? Então o que faz a mudança das estações? É exatamente equinócio e solstício. No solstício são os dias do ano em que existe a maior diferença entre a duração do dia e a duração da noite. Ou, dito de maneira mais precisa, existe a maior inclinação axial entre a Terra e o Sol. É nesses dias que a Terra está inclinada, 23 graus e 16 minutos, para o norte ou para o sul. Quando ela está inclinada 23 graus e 16 minutos para o norte, é verão no hemisfério norte. Quando ela está inclinada 23 graus e 16 minutos para o sul, é verão no hemisfério sul. E a gente percebe isso vendo a direção onde o Sol nasce. Se o Sol nasce, faça uma linha reta entre você e o leste exato. Se o Sol está a 23 graus e 16 minutos deslocado para o sul, então nós temos o solstício de verão aqui no hemisfério sul. Mas se ela está inclinada, se o Sol, aparente, está inclinado 23 graus e 16 minutos para o norte, no exato momento de nascer, aqui no hemisfério sul, é solstício de inverno aqui e solstício de verão no hemisfério norte. Perfeito? Então essas coisas é que permitiam aos povos antigos saber em que época do ano eles estavam. Stonehenge, vários monumentos megalíticos, inclusive construídos por civilizações brasileiras, no Amapá, tem essa função de poder calcular a estação do ano. Até um mês é possível calcular. Como assim? As estrelas, a constelação do zodíaco. Eu não acredito em horóscopo, pode falar. E é um direito, certo? Eu também não. Até porque a minha religião não lida muito bem com isso.
Mas eu respeito demais, a gente não sabe de nada. De toda forma, a questão aqui não é o horóscopo, é que as constelações zodiacais de fato existem. Elas cruzam o equador celeste, certo? E aqui está no zênite, é a constelação que a gente está vivendo no exato momento. Eu falo assim, Leider, eu sou de Capricórnio. O que significa ser de Capricórnio? Astronomicamente, significa que a constelação que estava no equador celeste no momento em que eu nasci, era a constelação de Capricórnio. Muitas das constelações, elas só são visíveis em um dos hemisférios. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar a importância disso. A Ursa Maior, que é a constelação que indica a estrela polar, que por sua vez dá o norte exato. Ela só pode ser vista do hemisfério norte. O Cruzeiro do Sul, que é a constelação, ela não aponta o sul, ela não indica o sul, ela aponta o sul, certo? O Cruzeiro do Sul só pode ser visto do hemisfério sul. Perfeito? E isso é interessantíssimo. Por exemplo, eu lembro quando eu fui no hemisfério norte, eu fui na Europa, na Ásia, eu gosto mais disso. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar a Lua. E a Lua estava de cabeça para baixo, gente. Falei, que loucura! Não só, como eu fiquei um mês, não só a Lua estava de cabeça para baixo, mas ela, ao invés de ser côncava, igual no hemisfério sul, quando está crescente, né? Ela é convexa, então inverte. Se vocês repararem, a Lua da bandeira da Turquia, como é aquela música do Ira, né? Do alto da montanha, né? É aquela do desculpe, meu amigo, não dá pra segurar. Que é uma música... Bom, se vocês repararem, tem uma referência à Lua na bandeira da Turquia. Vocês vão olhar e falar, bom, mas eu nunca vi a Lua desse tipo, que é o crescente, que é um símbolo islâmico. Mas como assim você nunca viu uma lua desse tipo? Não viu, porque você está no hemisfério sul. Perfeito? Suba para o hemisfério norte e você vai ver a lua exatamente daquele tipo. Na verdade, há sutis diferenças na posição da lua crescente, minguante, de acordo com a latitude que você está. E isso faz muito sentido, porque a sua posição afeta a maneira como você vê as coisas. Certo? E isso, evidentemente, vale para a astronomia. Mas voltando ao nosso assunto. No dia dos equinócios, como vocês viram, o Sol nasce exatamente no leste. Perfeito? Então, se o leste está na minha frente, o oeste está nas minhas costas, certo? À direita fica o sul, à esquerda fica o norte. A questão colocada aqui é como as civilizações ágrafas, que ainda não dominavam o escrito, ou não dominam a escrita, conseguiam calcular com bastante precisão o mês do ano. Não é só a estação, o mês do ano. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje, as pessoas sequer olham o céu. As pessoas não olham o céu, não veem as estrelas. Então elas não têm noção de coisas que eram, tipo, triviais. A gente fala direita e esquerda, e tem pessoas que se confundem. Mas a maioria dos povos originários, vamos falar indígenas, eles não falam normalmente direita e esquerda. Eles dão referências muito mais precisas. Ó, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, sudeste, nordeste. Mas como eles fazem isso? Por exemplo, observando o Cruzeiro do Sul. A gente viu que a posição que o Sol nasce varia quase 47 graus ao longo do ano, certo? 46 graus e meio, de 23 graus e 16 minutos, inclinado para o oeste até para o norte, perdão, até 23 graus e 16 minutos, inclinado para o sul. Mas a posição do sul nunca muda. Se observa a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela não indica o sul, ela aponta o sul. Certo? Então, a própria constelação do Cruzeiro do Sul sofre modificação na posição ao longo do ano, mas isso não interessa. Ela sempre vai apontar o sul. Pega a distância da primeira até a última estrela da estaca da cruz, vamos colocar assim. Multiplica por 4. Faz um caminho imaginário, através da reta, né, entre a base e o topo, digamos assim, da cruz, e você vai ver
a posição exata do sul. Ali é o sul, exatamente. Ora, sabendo onde é o sul, e para isso basta olhar as estrelas, que você vê no mundo inteiro, principalmente em regiões sem eletricidade, se você sabe onde é o sul, você calcula com muita precisão onde é o norte. Repito, está nas suas costas. Onde é o leste. Repito, num caso desse, se você estiver olhando para o sul, o leste vai ser a direita, né? Peraí, deixa eu pensar aqui. Sul, você está olhando para o sul. O leste vai ser a esquerda, perdão. E o oeste vai ser a direita. Então, os povos indígenas, as civilizações ágrafas, os povos antigos, todos conseguem calcular com precisão as posições cardeais. E hoje as pessoas não conseguem. Elas se afastaram tanto da natureza. Gente, eu já morei em cidade grande, tá? Que não era tipo Salvador. Eu morava em Itapuã, não é um lugar assim... Na verdade, eu morava em Itapuã, né? Itapuã morava os ricos, eu morava no Abaeté. Dava para você ver a lua, mas muitas cidades grandes não permitem nem isso. Então as pessoas se desconectam.